tema da palavra, o título da nossa mensagem é Obreiro Aprovado. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 2. Iremos ler dos versículos 14 ao versículo 26. Obreiro Aprovado é o título em português de um livro de Richard Baxter, ou Baxter, e eu, inclusive, um, porque sei que o presbítero Márcio está a ler esse livro, inclusive agora que ele está a passar um tempo de descanso. E é um livro que é um clássico da literatura cristã sobre o ministério pastoral, a supervisão espiritual e a santidade pessoal. E a ideia, em inglês, o título original do livro é The Reformed Pastor, mas foi traduzido para português com a expressão o pastor aprovado, precisamente a mesma expressão que é usada neste texto de Timóteo. E é um livro que que enriqueceu muito a minha vida na altura quando eu li e que é extremamente importante. E no sentido que nós vamos estudar o texto esta manhã, nós vamos perceber também pelo versículo de Atos que já lemos, a importância que tem de que o ministro do Evangelho tenha uma vida correta diante do Senhor, diante da igreja, e também que a igreja possa ter essa forma, aplicando esse exemplo na vida de cada membro. Tem uma responsabilidade muito grande estar na frente e estar pregando e estar trazendo a palavra do Senhor, sendo que essa palavra, em primeiro lugar, tem que fazer parte na vida de quem a prega. Então todos os ensinos têm que partir primeiro na vida de cada um. Eu já disse isto aqui várias vezes, a mensagem que eu prego no dia do Senhor, ela vem sendo preparada durante a semana e sempre eu espero e peço a Deus que me ajude primeiro que ela pregue a mim, né? Que ela possa pregar para mim, para que depois eu possa trazer para os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, ler o texto da palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 26, e iremos então ler o texto após uma oração. Amém? Pai amado, obrigado, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor nesta manhã. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e vidas, abra o nosso entendimento para a palavra, a possamos receber e aplicar. Louvamos o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Pai, pela misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Continuo a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer, e entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta a iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa casa grande, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Até aqui a palavra, os seus irmãos podem ficar sentados, amém? O texto um pouco longo, mas que traz muitos ensinos, mas vamos de forma ordenada, mas tentar sumarizar o texto e passar por todo o texto, sem omitir parte alguma. O texto começa por dizer: continua a lembrar essas coisas a todos.
é esperado, é papel do presbítero, do pastor, dos presbíteros da igreja, ensinarem e continuarem a lembrar a todos. Nunca pode alguém dizer assim: eu já sei a Bíblia toda, já ouvi pregar a Bíblia toda, eu não preciso de mais porque eu agora já sei. Na verdade, nós precisamos continuar a ser lembrados. A palavra do Senhor fala na renovação da nossa mente, que ela continuamente precisamos ser lembrados do Evangelho de Cristo Jesus. Porquê? Porque naturalmente, dada a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é fugirmos da verdade do Evangelho, é nos esquecermos, ou às vezes até lembrarmos, ou sabermos, mas a necessidade de pensarmos nas coisas divinas e santas. Por isso, irmãos, é tão importante vir à casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor, mas também é importante que em nossas casas nós possamos ler, entender e meditar. Por isso, irmão, eu continuo a advertir e a lembrar que os irmãos leiam a sua Bíblia em casa, especialmente o texto que estamos a estudar na igreja. Prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. Se nós acabamos hoje o capítulo 2, qual é o texto da semana que vem? Capítulo 3. Se eu não preciso esperar por quinta-feira para receber a mensagem de qual é o texto, se sabe que é o capítulo 3. Então sempre se prepare, leia a palavra, escuta a palavra, para que você possa ser lembrado de todas aquelas coisas. Advertindo-os solenemente diante de Deus que não se envolvam em discussões acerca de palavras, isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Olha o que o texto diz. Não envolver em questões, discussões acerca de palavras que não traz proveito e as serve simplesmente para perverter. Ontem eu estava com um grupo de amigos, irmãos, e entre a conversa surgiu que conhecem um irmão que está tão preocupado com a existência ou não de extraterrestres. Se os terrestres já dão tanto problema e trabalho, para que preocupar com extraterrestre? Coisa inútil, que só traz confusão de palavras e que não traz edificação. Você vai encontrar, irmãos, dentro do meio evangélico, pessoas que estão dispostas a discutir horas consigo sobre questões superficiais ou não tão importantes do evangelho e às vezes têm tanta pouca disposição para ser lembrados e falarmos uns aos outros, por exemplo, que é o maior de todos, a bênção da salvação que há em Cristo Jesus somente. A Bíblia nos ordena a viver vidas santificadas, mas nós gostamos de discutir outros assuntos que não têm nada a ver, ou que, tendo a ver, são menos importantes do que aqueles que realmente são importantes, que é como viver uma vida que agrada a Deus. E um dos irmãos que é assim um pouco mais vocal, que é assim mais aberto a falar, disse assim: se ele tratasse de ser um bom pai e um bom marido, em vez de se preocupar com os extraterrestres. E eu não creio que também é a melhor observação. Mas, na verdade, o nosso testemunho, eu fiquei a pensar a importância do testemunho acima de qualquer polémica, que há algumas questões que, por vezes, ocupam a nossa mente. É claro que o que está na Escritura é tudo para saber, é claro que tudo é inspirado, mas verdadeiramente há pontos tão declarados a nós e outros que nos são ocultos. E às vezes é aqueles que são ocultos que fica-se a discutir. Como é que é possível que Satanás tenha pecado? E quem criou o pecado? E uma discussão enorme à volta daquilo. E não é que não é importante pensarmos essas coisas, mas é muito mais importante pensarmos e discutirmos e afirmarmos que só Jesus salva, amém? Que só pelo sacrifício perfeito do Calvário alguém pode ter paz com Deus. Muito mais importante. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Embora aqui o texto, Paulo está a falar para Timóteo, é importante que todos nós procuremos apresentar-nos a Deus, porque todos de alguma maneira temos uma função e um papel na casa de Deus. Além dos papéis particulares que nós desempenhamos na casa do Senhor, nós temos todos o chamado de edificarmos uns aos outros, amém? De falarmos aos perdidos do Evangelho, amém? Esse é o chamado geral que todos temos. Então nós precisamos estar preparados como um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, alguém que vive corretamente. Não tem de que se envergonhar, não é somente eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo Jesus, é eu não me envergonho porque a minha vida não envergonha o Evangelho.
É ter uma vida correta diante de Deus e pregar corretamente, ensinar corretamente, ser capaz de usar, sem de alguma maneira trazer vergonha ao Evangelho. Quantas vezes, irmãos, você já teve com pessoas que se afirmaram ser evangélicos, afirmaram ser cristãos, afirmaram crer em Jesus, e você preferia que a pessoa não tivesse dito, porque a vida dela é tão incorreta que você agora tem uma dificuldade muito grande de explicar a quem ouviu porque é que aquilo é errado. Afinal, fulano também é crente e faz disto e faz daquilo. Traz vergonha ao Evangelho. Que o Senhor nos ajude a não trazermos vergonha ao Evangelho. A vivermos de vidas corretas diante de Deus, a manejarmos corretamente a palavra da verdade, porque ela já foi trazida a nós primeiro, já trabalhou em nós primeiro e nós agora podemos falar aos outros. No versículo 16, novamente, evita as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, conversas inúteis e profanas, coisa que não interessa. Cuidado, meus amados irmãos, com coisa que não presta. E aqui sim seria conversas que não são agradáveis ao Senhor, conversas ímpias, conversas que ímpios teriam. Não sentar na roda dos escarnecedores, diz a Escritura, amém? Quando você senta na roda dos escarnecedores para falar aos escarnecedores de Cristo Jesus, você não está sentado no sentido de ter comunhão, você está lá para converter, não para converter por si, mas por trazer o Evangelho que converte. Sentar na roda dos escarnecedores, no sentido do texto ali, não é que você nunca vai lidar com ímpios. São como alguém poderia ser salvo. É no sentido de não pactuar, não compactuar, não fazer parte de conversa profana, de conversa inútil. Paulo diz, nesse sentido, o ensino deles, aqueles que têm conversas inúteis e profanas, alastra-se como câncer, espalha-se rapidamente, tem efeitos terríveis de morte espiritual. E como se não fosse suficiente o caso de ter dúvida, Paulo coloca os nomes. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Não sabemos muito sobre Himeneu e Fileto, mas sabemos uma coisa importante. Era alguém a quem não dar ouvidos. Meus amados irmãos, se a gente falar as pessoas pelo nome, é um problema, né? É politicamente incorreto. Se eu chegar no púlpito e apresentar o falso profeta e dizer o nome dele, alguns irmãos já chegaram a mim, já me disseram no final que isso é antiético, não é certo. De onde é que vem isso? Da Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor apresenta os nomes dos falsos profetas para que o povo soubesse não lidar com este, não lidar com aquele. Hoje, meus amados irmãos, o ensino de muito falso profeta tem se alastrado como câncer e entre os cristãos, ou aqueles que se intitulam cristãos, e tem arrastado muitos à impiedade, ao erro e ao engano. E cabe a nós apontarmos e dizermos os nomes e declararmos que aquele que não prega o Evangelho de Cristo Jesus conforme está escrito e se envolve com conversas inúteis e profanas, está trabalhando como um agente de iniquidade, espalhando câncer, espalhando morte espiritual, espalhando destruição. E tantos são os que assim fazem. Lembramos, por certo, irmãos, do ministério extraordinário que Deus concedeu e chamou o pastor John MacArthur, que nunca teve medo de falar o nome do falso profeta, indicar quem era, ou do pastor Paul Washer, continua a fazer isso, declarando e afirmando quem é aqueles que são falsos profetas. É claro que não saímos por aí a bater e a arranjar desculpa em tudo que é erro, em tudo que é engano, não saímos por aí porque alguém fez uma coisa qualquer e enxovalhamos, não é esse o sentido, e não é apontando um erro que alguém teve na vida, mas sim aquilo que verdadeiramente, aqueles que verdadeiramente são servos de Satanás, que se põem em púlpitos, se colocam em púlpitos a eles mesmos e ensinam doutrinas falsas e propagam aquele mal terrível e enganam a muitos. Mas o texto aqui, e estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Eles se desviaram da verdade, eles dizem que a ressurreição já aconteceu e pervertem a fé. Eles anulam a ressurreição que há, a verdade da ressurreição, e eles querem mudar. Muitos outros têm mudado muitas outras coisas de muitas outras formas, levando muitos ao engano.
prometendo o céu aqui, não apontado para a eternidade, como o local final onde o crente estará com Cristo para tudo sempre se regozijará no Senhor, e desviando a verdade, trocando a verdade por mentira, tirando versículos de onde dá mais jeito para dizer aquilo que não presta. Cuidado com aquilo que nós nos envolvemos e que conversa nós temos. Não é com a intenção de destruição daqueles que têm fé em Cristo Jesus, mas sim para desmascarar os erros e os enganos daqueles que ensinam erradamente. No versículo 19, Paulo diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. É tão maravilhoso o texto aqui. O firme fundamento de Deus, e ele permanece inabalável. Deus não muda, a sua palavra não muda. O que é firmado por Deus, o que era atual há 2000 anos atrás, é atual hoje. O que vem do Senhor é realidade absoluta. Esse fundamento permanece inabalável. Não importa como as pessoas fazem hoje, não importa o que as pessoas pensam, é inabalável. E esse selo tem esta inscrição. E qual é ela? Duas partes. Primeiro, o Senhor conhece quem lhe pertence. Amém? Se pertence a Deus, Deus te conhece. Você diz, não, mas Deus conhece a todos, Deus sabe todas as coisas. Não, o sentido aqui é naquele sentido de filho, aquele que é dele, aquele que lhe pertence, no sentido daquele que lhe obedece, aquele que está nos caminhos do Senhor. Agora, aquele que lhe obedece, olha o que diz o texto, o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade, afaste-se do pecado, vive em santidade, afaste-se do mal, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Como os irmãos entendem do texto, se você olhar o texto para saber as aspas aí, e Paulo estaria a fazer uma referência a algum texto de alguma forma do Antigo Testamento. O irmão, não sei se os irmãos leram, irmãos receberam para ler o capítulo 6 de Números. Deixa eu encontrar aqui. 16, perdão. Números 16. É bom ler apenas 2 versículos do texto e explicar um pouco o texto, que o texto é longo, daria uma outra pregação, a menos que o irmão queira vir da parte da tarde. O Números 16 é aquele texto que os irmãos todos conhecem, aquela história que todos conhecem no Antigo Testamento, que é a rebelião de Corá, Datá e Abirão, quando aqueles lá no deserto se revoltaram contra Moisés, dizendo, não, o Senhor não fala somente por ti, é aquela rebelião toda lá. No versículo 5, diz assim, depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, quando nós olhamos o texto, quando você olha o texto aí de Timóteo, diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. Naquela rebelião toda que houve contra Moisés, contra a forma que as coisas de Deus estavam a ser feitas, houve aquela rebelião terrível, Deus ordenou, Deus determinou, disse, que ele faria-se conhecer e ele iria mostrar quem é que pertencia a ele. Amém? No versículo 26, na continuidade do texto, a história toda do que aconteceu, e Deus disse assim, no versículo 26, depois dele mostrar quem pertencia a ele, Moisés, ele diz assim, ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada que lhe pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. E o irmão sabe o final, né? A terra se abriu e engoliu não só os prevaricadores, os ímpios, os que estavam causando a rebelião entre o povo, mas até os bens deles. E por isso Deus disse para se afastarem, para que nenhum deles fosse engolido juntamente com eles. Daí deu uma segunda rebelião, onde a praga começou a exterminar o povo de Deus, o povo que havia saído do Egito. A impiedade era tão grande, a rebelião era tão grande, e depois os irmãos sabem, né, que oração e o anjo do Senhor, e parou, depois já muitos terem perecido. Voltando com este em mente
ao texto e entendemos que possivelmente Paulo estava se referindo a esse episódio, mas podia estar referido a qualquer outro, do que muitas vezes o povo de Deus foi severamente punido, aqueles que Deus havia tirado do Egito, no deserto. Mas neste texto aqui, olhando o versículo 19, o Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor sabe quem são os dele e quem não são. Aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que são parte da família de Deus, têm a proteção do Senhor. E não significa que não passam por dificuldades e lutas nesta terra, têm uma proteção que é para toda a eternidade, pertencem a Ele, são selados, são marcados com esta inscrição, têm na vida deles o selo divino. O Senhor olha desde os céus e aqueles que lhe pertencem, aqueles que são salvos, o Senhor diz, aquele é meu. E se Ele permitir que o inimigo toque, tal como aconteceu com Jó, jamais permitirá que a fé seja abalada. Entenda, irmão, que Deus conhecia quem era Jó, Deus sabia que Jó pertencia a Ele, Deus permitiu tudo aquilo acontecer, mas a fé de Jó não foi abalada. Aliás, a sua fé cresceu. Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor conhece quem lhe pertence. Seja fiel ao Senhor e confie no Senhor. Porque a dificuldade e a luta que você passa nesta terra, o problema que você tiver a atravessar, ou que virá na frente, não é razão para a sua fé ser abalada, porque aquele que o salvou o sustentará e guardará a sua fé até o último dia. Fundamental entendermos, recebermos esta palavra e a conhecermos. Contudo, se você tem este chamado, irmão, se você tem recebido esta palavra, o Senhor conhece, o Senhor o conhece, você entenda isto, afaste-se da iniquidade. Afaste-se da iniquidade aquele que confessa o nome do Senhor. Você confessa o nome do Senhor, você professa Cristo, você tem a sua vida diante do Senhor. Afaste-se da iniquidade, afaste-se do mal. Ele não é para si, não, o pecado não é a sua forma de viver, não pode ser. Afaste-se. E você diz assim, mas afasto-me como? Irmão, literalmente fuja do pecado. Paulo vai falar sobre isso já a seguir. Fugir de toda a iniquidade, não estar perto de nada que seja pecado. Veja bem, se o povo que ficasse perto daqueles prevaricadores, daqueles ímpios, daquela iniquidade lá, daquela rebelião do povo lá no deserto, quando a terra se engolisse, iam ser sucumbidos também. Meu amado, não fique perto do pecado. Não viva para cá e para lá. O domingo você é uma coisa, a segunda você é outra. Os pensamentos da sua mente o deixam, o afastam do Senhor e da Santa. Não viva dessa forma. Porque mais cedo ou mais tarde você será engolido. Se você é servo do Senhor, você não foi chamado para viver na beirada do pecado, foi chamado para viver em santidade, longe do pecado. Você só se aproxima dos pecadores para lhes falar a Cristo. Você não tem comunhão com o pecado, você não tem comunhão com pecadores, você não vive no pecado. As conversas do mundo o incomodam. Os prazeres do mundo são maus para si, você sabe. Não fique para cá e para lá. Somente essa história do não faz mal. Oh, meu amado irmão, ou você vive para a glória de Deus, ou você vive em pecado. Não existe meio termo. Hoje tem muito, né? A gente chama em inglês de gray area, não? É aquela área cinzenta. Nem é para cá, nem é para lá. Não existe, irmãos, não existe. Não existe. Em tudo que fazemos e em tudo que dizemos. Não se entrega a conversas que não prestam, a conversas tolas, como falei antes, inúteis e profanas. Não viva na beirada do pecado. Se você pertence ao Senhor, o Senhor sabe quem você é. Você tem um selo e o selo permanece inabalável. E como é que você sabe que tem o selo? Porque você se afasta do pecado. Você se afasta da iniquidade. No versículo 20 diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Todos que fomos criados por Deus e todos somos criados por Deus.
Aquele que é salvo, ele santifica a sua vida, ele se limpa, ele se purifica, e ele é preparado para a boa obra. E aquele que não tem Cristo vive de forma desonrosa. É um vaso para desonra. Quando nós temos em nossa casa, por certo, aqueles. O vaso talvez não é a palavra ideal para nós hoje, mas o irmão tem panos de limpar coisas menos boas e tem panos que você usa para limpar coisas mais preciosas, não? Talvez. Talvez seja uma maneira mais fácil de pensar, pensando na nossa realidade lá, em casa. Tem aqueles panos que a gente usa para lavar o carro, que a gente não limpa a louça com eles, por muito lavados que eles estejam. É para um fim menos honroso, como limpar o óleo das jantes do carro. Não sei se no caso dos irmãos pode ser outra coisa qualquer. E depois tem aqueles panos que a mãe só deixa usar para limpar a louça. Que a gente com alegria limpa a louça. É no sentido, o que é que você está a fazer com a sua vida? Você está se purificando para você ser honroso e servir a Deus com a sua vida como um vaso útil ao nome do Senhor. Você já reparou que hoje usa essa palavra vaso à toa, né? Está aqui o vaso. Vaso, o obreiro. Irmão, mas é mesmo? O que é que qualifica alguém para ser um vaso ungido por Deus, usado por Deus? O que é que qualifica? Note que não é a quantidade de Bíblia que a pessoa sabe. É quantidade, é quanto a pessoa se purifica do pecado, quanto a pessoa se afasta do mal, quanto a pessoa busca viver em santidade. É a santidade que determina se a pessoa é ou não preparada para a boa obra, se a pessoa é chamada ou não. Se alguém se purificar destas coisas, purificado de todo o mal, purificado de toda a impiedade, purificado de todo, essa pessoa é útil para a obra do Senhor. Por certo que na nossa mente vem como é que Judas viveu com o Senhor 3 anos e meio. Ele viu milagres, ele viu coisas acontecerem. Ele viu todo tipo de coisa. E no final foi trair Jesus. E você nota como é que ele foi usado para desonra? Porque era necessário que o Senhor entregasse a sua vida e nada escapou ao plano de Deus. E ele foi usado para ser o traidor. Para entregar Cristo. Traiu Cristo. Eu já disse isto aqui. Tem uma musiquinha que saiu agora que diz que eu sou pior que Judas. E a minha filha mostrou-me essa música e eu aprendi com ela. Porque Judas traiu por 30 moedas de prata, a gente trai Jesus por coisa nenhuma. Por razão nenhuma. Por coisa mais banal, a gente se envergonha do Evangelho, não fala de Jesus. Fica calado diante da impiedade, do erro, ou até participa de pecados dos outros. Compactua com o pecado. E essa musiquinha diz que nós somos pior que Judas. E eu estava a ouvir, eu estou a chamar a musiquinha porque não posso chamar um hino, não é um hino, mas é uma música para jovens que eu achei muito interessante, que chama bem a atenção, com uma mensagem até bem poderosa e profunda, que somos piores. Judas, não justificando o que Judas fez, porque é terrível e é mau, mas que nós possamos realmente perceber que por outro lado entre os discípulos está Pedro, que também, né, nega Jesus, mas que depois se arrepende e Deus usa para grandes coisas. Amado irmão, amada irmã, purifique-se de todo o mal, limpe a sua vida, clama ao Senhor por misericórdia, fuja do pecado, de todas as coisas. Irmão, não fuja dos pecados grandes, fuja de todos. Uma mentirinha, usar o nome do Senhor em vão, substituir Deus por outra coisa, dar mais valor a coisas do mundo do que a coisas de Deus, falar coisa que não convém, afaste-se de brigas, de contendas, de toda espécie de coisa que vai prejudicar a sua vida espiritual, para que Deus possa usar. Você já teve um objeto em casa que você estava a guardar para usar uma coisa qualquer, de repente usou para a coisa errada e diz, nunca mais posso usar isto, porque agora está contaminado. Assim é. Assim é a nossa vida. Eu conheci uma pessoa que usava o copo de sulfatar, de medir o sulfato, para sulfatar as plantas, depois lavava e bebia por ele água.
E alguns irmãos já olharam para mim e fizeram, what? Yeah, sure. Serve? Não serve mais. Está contaminado. Lava, lava, lava. Mas já não é. Irmão, purifica a sua vida. O sangue de Cristo pode purificar ao ponto de você fazer de você novo. Você não é mais aquele copo do sulfato. Você agora é um copo limpo, mas de verdade. Porque foi purificado pelo sangue de Cristo. Foi completamente descontaminado. Descontaminou. Versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Alguns irmãos dizem assim, eu já não tenho esse problema, que eu já não sou jovem. Não diz para fugir enquanto é jovem, diz para fugir dos desejos malignos da juventude. Fuja de tudo que a sua carne, que você é traído na sua carne. Pareceu-lhe bom ao seu próprio entendimento, sem ser à luz das Escrituras, é porque é mau. Pareceu-lhe mau aos seus desejos carnais, existe uma grande possibilidade de ser bom. Busca Deus e apresente diante do Senhor. Senhor, isto é bom? Eu devo fazer isto? Traga glória ao nome do Senhor? Estes dias estive com um jovenzinho que me disse assim, mas como é que tudo que eu posso, eu estava a dizer, fazemos tudo para a glória de Deus e estávamos a jogar futebol. E ele disse, como é que eu posso fazer isto para a glória de Deus? E eu achei a pergunta tão boa. Irmão, como é que você pode comer e beber para a glória de Deus? E eu lembrei, né, quando a gente vai ao McDonald's, né? Os irmãos já não vão ao McDonald's, não, mas os irmãos, quando iam ao McDonald's, não é que é pecado ir ao McDonald's, é que os irmãos a partir de uma certa idade sabem que não devem ir. E a gente abre o papel, né, põe nós já ouviram dizer isso, você abre o papel, tem um hambúrguer dentro, você fecha os olhos e diz, Senhor, se tiver alguma coisa nesta comida que faça mal, por favor remove. Você abre os olhos, só tem o papel. Porque tudo que estava lá fazia mal. Ficou alface? Não sei. Só tem alface, ok, tem alface. Foi tudo. O que aconteceu? Mas você orou isso. Como é que você come um hambúrguer do McDonald's e diz, eu comi este hambúrguer para a glória de Deus? Eu perguntei ao rapaz, como? Ele ficou ainda mais confuso. Eu disse, tu gostas de McDonald's? Ele disse, mais ou menos. Eu disse, ok, como é que tu fazes isso? Está tudo errado. Irmãos, é quando nós no nosso coração damos graças a Deus e louvamos o Senhor, porque o Senhor nos concede vida e saúde para talvez correr atrás de uma bola, ou por até comer um hambúrguer, que não fazemos todos os dias, porque aí torna-se pecado, porque só faz mal, mas porque nós podemos satisfazer em alguma coisa e dizer, Senhor, te dou graças, porque o Senhor me permite, te dou graças. Mas aí, se você comer um hambúrguer de manhã, ao meio-dia, à noite, do McDonald's, você diz assim, Senhor, perdoa-me. Porque aquilo que era para ser um momento passou a ser um normal e agora eu estou prejudicando a minha saúde, que é o templo do Espírito Santo. A linha às vezes é muito fina. Por isso é que precisamos da sabedoria. E sabe, irmão, discernimento do Espírito é isso. Não no sentido do dom apostólico, mas no sentido do nosso dia-a-dia. Onde é que fica, Senhor? Onde é que eu deixei de glorificar o teu nome na minha atividade normal? Quando é que passou a ser errado? Quando é que passou a não ser para a glória do Senhor? Purifique-se, fuja dos desejos malignos, fuja do pecado, fuja do erro. Aí não tem como. Se é pecado, irmão, não glorifica a Deus, certo? Se é pecado, não glorifica a Deus. Senhor, eu vou pecar, mas é para a tua glória. Amém? Não. Oh, não dá. Mas às vezes as coisas da nossa vida nós ficamos confusos. Onde é que é? Onde é que não é? É lavar o nosso carro é para a glória de Deus? É, o Senhor nos concedeu o carro, vamos cuidar dele, vamos lavá-lo. Ficar a lavar o carro todos os dias e polir e fazer isto e fazer aquilo e ninguém toca já não é. Já se tornou um ídolo, certo? Nossa casa, a mesma coisa. Se eu não convido o irmão a casa porque ele vai trazer os sapatos sujos, vai sujar a casa. Sua casa é o seu ídolo, já estou a ver. Não, mas também pode perfeitamente dizer, irmão, não importa tirar os sapatos lá fora e sacudir as meias. Sacudir as meias já era exagero. Mas não, a forma como nós fazemos todas as coisas, fazer para a glória do Senhor. Fugir dos desejos malignos da juventude e seguir o quê?
justiça, fé, amor, paz com aqueles que de coração puro invocam a Deus. Como é que o servo do Senhor faz? Ele foge de tudo que é pecado e ele abandona o pecado, mas ele substitui com alguma coisa. E o que é? Fé, amor, paz e, por outras palavras, o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança. Irmão, não chega a esvaziar. Porque se você esvaziar só, você tem que trazer outra coisa para encher. E normalmente o que nós fazemos em nossa mente pecaminosa é você remove um pecado e traz 3. A palavra do Senhor diz que é 7 demónios piores. Que o Senhor nos ajuda a perceber isso. Quando você se afasta de um pecado, certifique-se que você encheu com alguma coisa melhor. Por exemplo, se você está a ler coisa que não presta, pare de ler e comece a ler a sua Bíblia. Não pare só de ler, porque você vai encher a sua cabeça com outras coisas. Está ouvindo música do mundo? Para de ouvir e ouve música cristã. Enche com outra coisa. Está tendo conversa que não é apropriada para um servo de Deus. Para de ter essa conversa, mas começa a ter conversa divina. Tem que encher com outra coisa santa, tem que encher com outra coisa pura. Não há tal coisa como eu parei de fazer isto, nunca mais fiz. A pergunta a seguir é, e como passou a fazer o quê? Eu deixei de comer gorduras, passou a comer o quê? Vegetais. Eu não te disse que fui eu, irmãos, eu estou a falar outra pessoa, não? Eu deixei de comer doces, não eu, outra pessoa. E passei a comer fruta, também outra pessoa. Mas tem que encher com outra coisa. Eu deixei de beber refrigerante, passei a beber água. Não é isso? Ou deixou de beber completamente? Não pode. E também não sou eu, também não sou eu. Mas é nessa até mais ou menos. Fuja dos desejos malignos e encha, siga a justiça, a paz, o amor. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Paulo diz, evita as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir, eu estou a ler todo, mas eu tenho uma razão para ler todo. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-nos ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Irmãos, não é seu papel entrar em lutas, em controvérsias. Às vezes a gente tende isso, não é? Chega alguém e prega-nos o evangelho falso e a gente fica com vontade de bater. Não é com vontade de brigar, é de bater mesmo. Com vontade de bater na pessoa. Oh, seu endemoniado, sua doutrina é falsa. Não é o nosso papel, irmãos. O seu papel não é ficar a lutar e a criar brigas com ninguém. Se desmascara e fala quem é o falso profeta com a autoridade que vem das Escrituras. Mas da mesma forma você fala o que é verdade e não fica lutando, não para de debater. Eu estou cansado dessa história, querendo ficar a debater para cá e para lá, debater para cá. Fala a verdade e chega. Querendo que tenta convencer o outro. E às vezes é coisa que não interessa, fica a brigar. Aqui atrasado vem uma pessoa visitar a nossa igreja com vontade de brigar. Mal entrou, como outro pensamento não bíblico, mas supostamente das Escrituras, e já chegou direto e já vinha para me debater. Mas enganou-se que eu não estou aqui para debater, eu estou aqui para pregar a verdade. E eu que desviei a conversa. Queria-me debater uma questão teológica. Não? Já você encontrou isso, pessoa que já vem para debater. Irmão, não é nosso papel brigar nesse sentido. Apresentar a verdade. E apresentá-la em amor. E se for preciso dizer, está errado, mas não fica a discutir. Porque não sei quem, não sei quantos. Irmão, não fica a discutir. Eu sei uma altura desci do púlpito e alguém, uma outra pessoa me confrontou, estava sentado, veio assistir ao culto e disse, está errado. Porque... E aí apresentou um texto e eu calmamente. O Senhor me deu aquela paciência que eu venho do Senhor só, que eu não tenho, os irmãos sabem. Muito pacientemente expliquei-lhe o que eu tinha dito, insistindo no que eu tinha dito. A pessoa ficou sem argumento, foi embora. Passado um tempo começou-me a mandar text message e eu disse, não quero falar mais. Acabou, não estou a brigar, não vou brigar. Mas o que está certo, está errado, está errado.
Eu não vou abrir mão do que está certo só porque a pessoa acha que, ok, mas não vou debater, não vou ficar a perder tempo, irmãos, não vou ficar a perder tempo. Aliás, porque tem uma coisa, irmão, entenda isto, por favor. Se você convencer alguém da verdade do Evangelho, a seguir vai vir alguém que tem uma forma mais convincente que a sua, que tem mais eloquente que você, vai convencer aquela pessoa do contrário. Nós não estamos aqui para debater, nós estamos aqui para falar a verdade. Você prega a verdade, você explica a verdade, você afirma a verdade e você espera que o Espírito Santo venha a convencer, porque na hora que o Espírito Santo convencer, a pessoa é convertida. Na hora que você convencer, a pessoa é só convencida. Não houve mudança de vida. Não houve mudança de vida. Ontem, inclusive, estou a falar com os irmãos sobre isso, exatamente isso. O nosso papel não é esse. Não é de ficar a debater e chegou no final assim, convenci-o. Que resultado é esse? O que é que isso traz de proveito? Foi você que convenceu a pessoa? Não, nós falamos a palavra, nós predicamos a palavra, nós insistimos na palavra, nós continuamos a afirmar, esperando e sempre crendo que Deus fará a obra, e se Ele convencer, a pessoa é convertida, a pessoa é salva, a pessoa vai mudar de vida, a pessoa vai receber com alegria, não a sua palavra, a palavra do Senhor. Bom seria até que nem a pessoa se lembrasse quem lhe pregou, que a pessoa nem se lembrasse de quem lhe ensinou, para que a glória seja do Senhor somente. Então o nosso papel é afirmar, sem entrar em brigas, sem entrar em contendas, sem entrar em debates de ideologias e de ideias, mas sempre apresentar a palavra do Senhor. Uma das coisas que eu tenho por costume fazer, quando chega alguém com uma doutrina qualquer que eu não quero ouvir, que não tem nada de Deus, eu normalmente deixo a pessoa falar primeiro. Aí a pessoa falou, e às vezes eu fico assim uns 15 minutos a ouvir a pessoa, que é para depois eu poder falar. Mas depois não deixe interromper. Eu não interrompi. Isso está errado. E a verdade é. Mas não fica a debater. E se a pessoa depois quiser que eu batisse, não. Eu ouvi, agora você ouviu. E porquê que eu faço isso? Porque aquele que me fez crer na palavra é muito mais poderoso que qualquer ideologia satânica que a pessoa tenha. E eu disse satânica de propósito, porque não vai ter poder. Se Deus operar, Ele vai trazer para a vida daquela pessoa de uma forma sobrenatural o que a pessoa acabou de ouvir, e a pessoa pode nunca mais me ver na vida ou nunca mais se lembrar de quem lhe disse. Mas o Espírito Santo que converte vai transformar. E é isso que importa. E é isso que importa. É isso que o texto nos está a dizer. Meus irmãos, quanto necessário é este texto nos dias de hoje, em que crentes têm a mania de debater tudo. Parou com o testemunho de Jeová, ficou uma hora a discutir e a debater com a pessoa que Jesus é Deus. Irmão, Jesus é Deus. Para, não precisa discutir, afirma. Vive como se Jesus fosse Deus, determina a autoridade da divindade de Cristo e para ali. Deixa que o Espírito Santo faça o resto. Vive como Jesus, sê como Cristo. Em vez de ficar a discutir. Corrigir com mansidão aqueles que se lhe opõem. Corrigir com mansidão significa não bater naquele que se opõe. Mas não significa dar as mãos àquele que se opõe. Corrigir na esperança que Deus lhe dê arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O que é o obreiro aprovado? Para concluir. Atos 20, 28. Paulo disse aos presbíteros em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O obreiro aprovado é aquele que se prepara a si mesmo primeiro, cuida da sua vida primeiro, espiritualmente falando, está bem diante de Deus e chega diante da congregação com a autoridade das Escrituras, expõe o Evangelho, sem entrar em brigas e contendas e desordens. Chama o falso profeta pelo nome, repreende, exorta, mas sem entrar em debates e em conversas inúteis e profanas, afirmando a verdade do Evangelho, crendo que aquele que é Senhor e Deus é poderoso para trazer a verdade da sua representada na sua própria vida de santidade, o poder do Evangelho que transforma e que liberta. Irmão, amado irmão, seja você um obreiro aprovado.
fuja do pecado, encha-se de santidade, busca Deus, proclama o Evangelho e Deus fará prosperar o seu ministério pessoal no seu trabalho, na sua casa, na rua, onde você estiver. Deus será glorificado nisso. Vamos orar juntos. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, que o Senhor verdadeiramente possa trazer e neste dia levantar obreiros aprovados, todos nós, que possamos com determinação, com coragem, pregar o Evangelho de Cristo Jesus.